Ora, muito boa tarde. O meu nome é Ribeiro Fernandes, eu sou o responsável pelo Colégio de Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros Região Norte e vamos dar início a mais uma sessão de divulgação, uma sessão técnica. Esta sessão técnica tem o nome de SM-R7, de Tecnologia Sustentável em Média Tensão, equipamentos modernos de média tensão, que fez o favor, a Schneider vai fazer o favor de apresentar, e o orador vai ser o nosso colega João Damas, um profissional com mais de 25 anos de experiência no mercado de equipamentos e soluções de média tensão, portanto temos um expert da Schneider Electric, e portanto que é o responsável em Portugal pela massificação de algumas soluções hoje destas celas e destes postos de transformação. O que eu queria dizer, portanto, aos caros colegas, as perguntas podem ser apresentadas através do bate-papo e há mais dois colegas do João Damas, que é o colega Luís Carvalho e Mário Martins, que vão reunir todas essas perguntas e prepará-las para serem respondidas no fim da apresentação. Também dizer-vos que o PDF desta apresentação será enviado depois, posteriormente, a todos os presentes. A todos uma muito boa tarde. Ao colega João Damas, tem a palavra e uma boa sessão. Ora, muito boa tarde a todos. Desde já os meus agradecimentos à Ordem dos Engenheiros Norte pelo convite que nos endereçou e espero que gostem da apresentação. Vou começar a partilhar aqui o meu ecrã. Portanto, em princípio, neste momento deverão estar a ver, não a mim, mas o Innovation is in the air. Certo. Ok. E, portanto, o que é que nós vamos apresentar, ao fim e ao cabo, e porquê esta frase e esta imagem? Essencialmente, a agenda é esta. É interessante, hoje em dia, a nível da média tensão, ou dos equipamentos de média tensão, fazer uma agenda assim, mas um mundo elétrico e descarbonizado, e para isso apresentamos uma pequena grande contribuição, que é os equipamentos de média tensão. Portanto, é natural que e vamos falar disso um pouco durante a apresentação, se fale dos gases de efeito de estufa, das emissões de CO2, e que estão eventualmente mais ligadas a outro tipo de atividades, principalmente transportes, produção de energia térmica, etc. Mas é preciso ter atenção com algumas daquilo que nós chamamos os nossos ativos, que são potencialmente perigosos. Depois acabamos por terminar com um vídeo em que um cliente de uma rede de distribuição na Suécia nos diz porque é que resolveu apostar numa solução deste tipo para começar a modernização da sua rede. Bem, vamos começar com uma imagem que eu creio que já todos viram de uma maneira ou de outra, com outro tipo de grafismos, etc. Mas estamos perante, neste momento, 3 grandes vagas. Portanto, a vaga do Covid-19, que ainda, infelizmente, ainda não acabou. A vaga da recessão, motivada muito pelo Covid-19, mas não só. E a vaga das alterações climáticas, que, se estão atentos às notícias, este ano estão a ter algumas consequências algo surpreendentes, principalmente no hemisfério norte. Portanto, de qualquer maneira, e isto são dados relativamente conhecidos, 80% das emissões para a atmosfera dos gases de efeito de estufa são causados pela utilização da energia. Evidentemente, não é só a energia na sua forma elétrica, como é lógico. São energia no sentido largo. Portanto, temos que realmente iniciar a nossa transição energética. Portanto, descarbonizando, digitalizando e descentralizando. Já vamos ver o que quer dizer estes 3Ds que a Schneider coloca. Portanto, alguns dados que são uns que são a própria Schneider que estima, outros
entidades mais ou menos idóneas e que têm estudado estas situações. Portanto, só, por exemplo, devido à procura, devido ao ar-condicionado, e portanto, que tem a ver muito com a urbanização do planeta, portanto, as pessoas cada vez mais saírem a nível mundial dos campos e irem para as cidades, até 2050 a procura de energia vai ser multiplicada por 3. E aqui, para já, estamos a falar de energia no sentido lato, mas como devem calcular, porque pode haver outras formas, mas, essencialmente energia elétrica. Estima-se, penso que aqui será mais um eixo, vamos ver, que 50% das vendas globais de veículos em 2040 sejam veículos elétricos. Já começamos a entrar na eletricidade. Por sua vez, a própria Schneider estima que o impacto das tecnologias de informação, ou seja, de tudo aquilo que se tem falado hoje em dia do IoT, de Internet of Things, que vem muito ligado ao 5G, que vem muito ligado à digitalização, vai ter um impacto em 2035 que é cerca já de 2 vezes superior ao consumo de energia versus, por exemplo, o veículo elétrico, ou seja, vai chegar mais cedo e vai ter um impacto maior. Por outro lado, até 2050 estima-se que o consumo de energia elétrica aumente em 62%. Portanto, temos realmente muitos desafios pela frente a este nível. E agora, equipamentos mais sustentáveis. Porquê? Como eu dizia no início, temos que nos preocupar não só com as operações, com aquilo que é a atividade industrial, inclusivamente pessoal, em nível das emissões de CO2, é isso que estamos a falar, mas também temos que nos preocupar com os ativos, ou seja, com os equipamentos físicos que utilizam gases, neste caso, que são realmente extremamente nocivos para o ambiente. Portanto, já no protocolo de Kyoto foi incluídos 6 gases com efeitos de estufa, que vem aí à vossa direita. Um deles é o SF6. SF6, que é frequentemente utilizado, eu diria está massificada a sua utilização, e durante muitas décadas, em instalações elétricas, portanto em indústrias, em edifícios, hospitais, centros de dados, em todo o lado, nas redes elétricas, e é realmente muito adaptada à construção de equipamentos elétricos. No entanto, 1 kg de SF6 na atmosfera, que seja acidentalmente libertado na atmosfera, e eu falo acidentalmente porque este tipo de equipamentos são equipamentos que são concebidos, fabricados e testados para não terem fugas, mas 1 kg de SF6 na atmosfera é igual a 23,5 toneladas equivalentes de CO2. Portanto, estamos a falar de um gás extremamente poderoso a nível dos gases de efeito de estufa. Há, neste momento, vários movimentos que têm a ver principalmente com sustentabilidade, sendo a sustentabilidade hoje em dia considerada a nível mundial uma vantagem competitiva. Para terem um exemplo, cerca de 49 grandes empresas na zona ibérica, portanto Portugal e Espanha, assinaram compromissos que estão empenhadas na sua redução da sua pegada carbónica, das quais cerca de 16 têm projetos aprovados, seja pela introdução de diversificação de fontes de energia, com as energias renováveis, que é importante, seja por otimização dos seus circuitos produtivos e dos seus ciclos produtivos, consumindo menos energia, é o outro caminho. Se consumirmos menos energia necessitamos de produzir e ainda não temos o equilíbrio entre a energia fóssil e a energia renovável. E, portanto, há vários caminhos. É tão importante esta situação da sustentabilidade para a Schneider que, desde 2015, assumimos um compromisso de desenvolver tecnologias sustentáveis alternativas ao SF6. Portanto, a Schneider tem, na sua gama de produtos em média tensão, muitos equipamentos com SF6. É uma grande base da nossa gama, mas o compromisso está assumido. E, portanto, até 2025, iremos eliminar gradualmente o SF6 de todo o nosso portfólio. Como é evidente, até lá, iremos ter as duas situações, equipamentos com e sem SF6, porque as transições são isso mesmo, são transições, não são rupturas, para já.
consideramos que este é um caminho importante para trilhar. Por outro lado, investimos também naquilo que chamamos a digitalização, ou seja, o conhecimento dos ativos, o conhecimento do funcionamento das nossas instalações, com sensorizações, que nos permitem, com isso, nos permitem hoje em dia, já temos experiências, poupanças de energia, por modificações nos ciclos de produção, de aumento do ciclo de vida dos produtos por antecipação de avarias, e por eliminação de eventuais perigos ao próprio equipamento, e, portanto, também com isso contribuir para a economia circular. Portanto, estima-se que podemos salvar e evitar cerca de 800 mil toneladas de emissões de CO2 apenas, em comparação com 2018, apenas com este fator da digitalização. Portanto, já não é um complemento, portanto, àquilo que nós falamos. Nós fomos premiados, portanto, fomos considerados em 2021 pelo Global 100 a companhia mais sustentável do mundo, em termos neste tipo de todas as diretrizes e todas as operações que nós fazemos, tanto internas na produção industrial como externas naquilo que nós ajudamos os nossos clientes a serem também sustentáveis. E, portanto, em 2025 o nosso target em global, em termos de Schneider, é ser neutros em termos de carbono. Portanto, é uma missão que temos hoje em dia, ser o parceiro digital em sustentabilidade e eficiência. Como é que o vamos conseguir ser? Essencialmente, tendo por base, por um lado, a nossa presença a nível mundial equilibrada em todos os pontos do globo, portanto, América do Norte, na Europa Ocidental, na Ásia-Pacífico e o resto do mundo. Portanto, temos uma presença muito equilibrada em todos eles, em todos os mercados, em termos de aplicações, comercial, industrial, edifícios comerciais, industriais e residenciais, em data centers, na indústria, nas infraestruturas, utilities, companhias elétricas e distribuição. Mas também aquilo que nós temos mantido ao longo dos anos, de cerca de 5% do nosso volume de negócios ser dedicado à investigação e desenvolvimento. É isso que nos permite ter os recursos necessários para inovar e para poder impulsionar com produtos inovadores e soluções inovadoras o que para aí vem a nível de futuro. Vamos começar a falar então dos equipamentos. Portanto, tecnologias de isolamento e corte que são conhecidas hoje em dia. Bem, à vossa esquerda têm o SM6, que é relativamente conhecido. Portanto, isolamento no ar, corte em SF6. A nível central, o RM6, portanto, o chamado equipamento GIS, de isolamento integral, portanto, corte e isolamento em SF6. À vossa direita tem um equipamento que é relativamente, não está muito divulgado, mas já tem alguns anos, que é o primeiro equipamento da Schneider livre de SF6, Free SF6, que é o PrimeSet. Portanto, é um tipo de equipamento baseado em células de proteção por disjuntor e em que o seu isolamento é feito em epóxi e EPDM e o corte é no vazio. Portanto, aqui, isto é o que existe hoje em dia. Claro, falta aqui, eventualmente, uma tecnologia que é muito idêntica à primeira, que é isolamento no ar e corte no vazio, que é o que se utiliza nas células de distribuição primárias, principalmente com disjuntores extraídos. Portanto, o disjuntor não é SF6, é um disjuntor de vazio e, portanto, essas células hoje em dia, que são muito utilizadas, já são células free SF6. Portanto, por isso nós dizemos que a inovação está no ar. Portanto, o SMR7 é uma das primeiras gamas que nós temos para partilhar convosco. Agora, queria partilhar convosco o lançamento aqui do vídeo. Apresentamos o SMR7. Sustentabilidade sem limites. Uma verdadeira ruptura em tecnologia de corte que utiliza ar puro para operações mais ecológicas.
Design limpo preparado para o futuro. Fabricado sem gases alternativos e sem processos nem custos adicionais de reciclagem. Inconfundivelmente eficiente. Dimensões e ligações idênticas ao SM6 e a adoção do familiar interruptor de 3 posições, não podia ser mais fácil a transição para o SF6 Free. Operação de alto desempenho. Oferece uma gama completa de funções para responder às suas necessidades enquanto protege melhor a sua rede. O primeiro interruptor seccionador fusível SF6 Free. Poderosamente digital. IoT conectado para supervisão e pronto para a manutenção preditiva baseada em dados. Segurança melhorada. Com capacidades incorporadas de controlo local e detecção de arco elétrico e eliminação de defeitos. Inovação impulsionada por ar puro e digitalização. Portanto, primeira apresentação daquilo que é o SMR7. Portanto, aquilo que pretendemos atingir com esta gama: sustentabilidade, segurança, eficiência e aquilo que já temos nas nossas gamas hoje da SF6, a digitalização. Ora bem, porque é que usamos, podem perguntar-se, ok, então, mas porque é que se o SF6 é assim tão perigoso, porque é que continuamos a usar o SF6? Porque não abolimos já? Bem, várias razões. Portanto, primeiro, quando o SF6 foi descoberto como um excelente meio de corte e isolamento para a corrente elétrica, sabia-se uma coisa: esta funcionalidade, e que não era tóxico no seu estado puro para as pessoas. São duas coisas essenciais para a utilização. E com isso conseguiu-se avançar tecnologicamente nos equipamentos de uma forma extraordinária nas últimas décadas, possibilitando quadros de média tensão extremamente compactos. Já tenho alguma idade em nível de média tensão. Quando eu comecei a trabalhar já existiam este tipo de equipamentos, mas quando comecei a trabalhar, e estamos a falar de 87, 88, 89, ainda me enfrentei com muitas instalações em que, para ter 2 celas interruptor e um interruptor fusível, nós precisávamos de 3 metros, portanto eram celas de 1 metro cada uma. Hoje em dia fazemos isso praticamente, as três celas fazemos exatamente num metro, num espaço de 1 metro. Isso já o fazemos há muitas décadas, portanto há muitos anos. Portanto, utilizamos isto, nós, Schneider e todos os outros fabricantes, utilizamos isto massivamente, tanto nos nossos disjuntores como nos nossos interruptores de média tensão. Portanto, excelentes propriedades, dielétrico 2,5 vezes superior e mais eficiente que o ar, uma boa capacidade de dissipação de calor e, portanto, para arrefecer o arco, no sentido de um corte perfeito, muito estável, é inerte, não é inflamável, não é tóxico e excelente capacidade de eliminar o arco elétrico no corte. A verdade é que tudo tem vantagens e inconvenientes, com certeza que não os mais novos, mas os mais maduros, como eu, ou mais experientes, como eu, lembram-se dos problemas que tivemos com os óleos Ascarel, PCB, os problemas que temos ainda com o amianto, que também utilizamos em equipamentos elétricos, não era só isolamento, como as pessoas às vezes pensam, e nos telhados. Portanto, o amianto era muito utilizado em câmaras de corte, por exemplo, por uma questão também de dissipação térmica. Portanto, o SF6 veio a revelar-se não perigoso para a saúde, como foi o caso do amianto e dos PCBs, que foram eliminados por serem extremamente perigosos para a saúde humana, mas sim porque é perigoso para o ambiente. Portanto, o SF6 neste momento está catalogado e está perfeitamente definido que é um equipamento que é um gás que tem que ser, de uma maneira ou de outra, retirado dos nossos ciclos produtivos, dos nossos equipamentos, porque além da sua capacidade de gases de efeito de estufa, que já falámos,
a sua duração de vida na atmosfera é extremamente longa, portanto, mais de 3.200 anos até se decompor totalmente. Portanto, é impensável mantermos a situação atual. Para terem um exemplo do qual é o impacto do SF6 em relação a algumas coisas cotidianas, portanto, um quadro SM6, como o que veem aqui à vossa esquerda, tem cerca de 1,6 kg, e o quadro SM6, como é de isolamento no ar, tem cerca de metade dos quilos de um quadro GIS. Portanto, o equivalente a um quadro GIS teria cerca de 3 kg, 3 kg e alguma coisa de SF6. Portanto, todos os números a seguir são a duplicar. Equivale à emissão, se houver um acidente e ele for emitido para a atmosfera, a 36 toneladas equivalentes de CO2. De qualquer maneira, está contido, e temos ali o equivalente a 36 toneladas de CO2 contido dentro de um invólucro selado e seguro. Equivale a fazermos no nosso automóvel, desde que não seja híbrido, a combustão normal, 200.000 km, e a fazer 12 voos Paris-Pequim. Portanto, este é o impacto que realmente pode ter, ou o potencial de impacto que o SF6 tem no ambiente neste momento. Então, quais são as principais tendências do mercado em relação ao SF6? Bem, a Comissão Europeia já está a considerar a sua proibição. A proibição de gases fluorados, de uma maneira geral, onde inclui o SF6, estima-se que eventualmente será por volta de 2025, não sabemos se será 2025, será 2024, será 2028, mas sabemos que vai ser, de uma maneira ou de outra, proibida a sua utilização. Já foi publicado o ano passado pela Comissão Europeia uma avaliação das alternativas ao SF6, um documento, em que reagrupa um pouco tudo aquilo que os construtores e fabricantes e investigadores lhe foram aportando sobre as reais capacidades de considerar esta transição, não criando, como é evidente, hiatos na utilização dos equipamentos que são imprescindíveis para a nossa economia. Portanto, o SMR7 está totalmente alinhado com a avaliação que foi feita. De qualquer forma, já há alguns países e algumas regiões que estão a tomar algumas medidas. Portanto, a China, por exemplo, por incrível que pareça, já está a optar por soluções sem SF6. Portanto, a maior companhia de distribuição da China, que é o State Grid Corporation, já exige que uma percentagem das aquisições que têm de equipamentos seja de equipamentos livres de SF6. Por outro lado, o CAR, portanto, o California Air Resources Board, nos Estados Unidos, já tem uma data. Portanto, a partir do 31 de dezembro de 2024, o SF6 não pode existir nos equipamentos abaixo de 72 kV. Portanto, começa a haver cada vez mais movimentos. Portanto, refletindo um pouco, como é que nós podemos aumentar o nosso contributo para atingir estas metas de descarbonização? Como é que me posso envolver na inovação verde para o meio ambiente? Está preparado também para cumprir regulamentações do mercado que podem aparecer, porque é política, pode aparecer de um momento para o outro, e aí temos a sustentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, também ser capaz de reduzir o número total de interrupções de fornecimento, ou seja, fiabilizando os meus equipamentos, tornando-os mais resistentes, mais fortes e, principalmente, mais vigiados, sem que isso acarrete um aumento de custos de operação extraordinários, não é? Porque nós podíamos pôr um técnico de manutenção em frente de cada equipamento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por turnos, mas isso não é realizável hoje em dia. Portanto, como é evidente, aquilo que nós fazemos é aumentar a segurança das operações via o alavancamento, a introdução na minha atenção da Internet of Things, portanto, principalmente com sensorização. E depois a transição tecnológica da aparelhagem atual para uma nova, mas que seja de uma forma que a transição também não implique uma mudança radical de hábitos, seja manobra, seja ter que partir tudo para fazer de novo. Portanto, temos que ser eficientes, ou seja, temos que ser realistas, que as coisas têm que ser feitas com transições suaves, porque senão o ser humano é assim mesmo. O ser humano só consegue fazer transições deste tipo de duas maneiras. Ou à beira do desastre,
ou melhor, à beira não, quando o desastre está a acontecer, ou então se a transição não lhe afetar muito o seu dia-a-dia, ou seja, se for business as usual, desculpem-me o estrangeirismo, não é? E, portanto, é isso que nós pretendemos, é realmente oferecer uma solução que não venha mudar radicalmente a forma como projetamos, como instalamos e como operamos os nossos equipamentos de média tensão. E nasce a nossa gama R7. A gama R7, já estão a ver, por ar, porque são gamas que apenas têm ar puro no seu interior. Não têm mais nenhum tipo de gás que não seja ar puro. E 7, porque são conjuntos em que estão adicionadas funcionalidades digitais. Portanto, à vossa esquerda tem o SMR7, do qual vamos detalhadamente falar hoje. Estou aqui a estender-me um bocadinho na apresentação. Depois temos outras soluções que estão em desenvolvimento, umas mais avançadas, outras menos, como o RMR7, que será, o SMR7 será o equivalente do SM6 que hoje em dia temos na nossa gama, portanto, células modulares, isolamento no ar e corte em ar puro. O RMR7 será o equivalente do RM6 que temos hoje em dia, portanto, equipamentos GIS de isolamento integral, neste caso, continua a ser um gás insulated switchgear, mas o gás é ar puro também. E depois na distribuição primária, células GIS, exatamente o mesmo que o RMR7, mas a GMR7, para potências superiores, para subestações de alta e média tensão. Mais uma vez, GIS, gas insulated switchgear, mas o gás é ar puro. Não tem outro tipo de componente. Então, o que é que nós temos aqui? Temos um desenho, aquilo que era a dificuldade era realmente substituir, entre aspas, o nosso cárter, que estava aqui, e cheio de SF6, com os contactos lá dentro, por algo que não tivesse SF6. Portanto, fizemos o design do interruptor verde. Portanto, esta inovação está protegida por cerca de 59 patentes neste momento e ainda há algumas outras pendentes, portanto é provável que estas patentes venham a aumentar substancialmente. Portanto, não tem impacto com os gases de efeito de estufa no meio ambiente. O ar não necessita de reciclagem no fim de vida. Não sei se têm a noção, mas a reciclagem hoje em dia de equipamentos deste tipo, que é o proprietário do equipamento, portanto a indústria, o hotel, o centro de saúde, a escola, digamos assim, é o responsável pela reciclagem deste tipo de equipamento, pode custar por cada cela, ou por cada equipamento, por cada unidade, vamos chamar-lhe assim, com todo o custos logísticos e de neutralização do SF6 entre 200 a 500 euros por equipamento. Portanto, aquilo que nós quisemos foi realmente eliminar essa componente, ou seja, não queremos ter nenhum tipo de gás no interior, ou seja, nem sequer gases substitutos que tenham impacto no meio ambiente inferior ao SF6, porque não queremos comprometer o futuro. Não queremos ter no futuro aquilo que aconteceu com os PCBs, aquilo que aconteceu com os amiantos. Coisas que não sabemos hoje e que daqui a uns anos vamos saber e, portanto, não queremos ir por esse caminho. Portanto, não utiliza qualquer tipo de gás fluorado alternativo, seja ele de baixo impacto a nível de gases de efeito de estufa ou não, é apenas ar puro que está dentro daquele interruptor e, portanto, não tem custos de reciclagem. Ora, como é que nós conseguimos então fazer aquilo que se fazia com o SF6 sem SF6? Muito simples, entre aspas, com um novo conceito de interruptor, um novo conceito de corte, digamos assim. Já há muitos anos que está resolvido o corte de correntes curto-circuito, com os disjuntores de vazio, com as ampolas de vazio. No entanto, as ampolas de vazio apresentam-se como uma solução extremamente cara para fazer o corte de uma corrente nominal, como é o caso do interruptor. Então, Schneider inventou o SVI, o Shunt Vacuum Interrupter, que está mergulhado, portanto, está no interior deste cárter e é uma pequena ampola de vácuo específica para este corte. Como é que funciona? Portanto, este é o interruptor,
de 3 posições, exatamente como os interruptores que são hoje utilizados na grande maioria dos fabricantes mergulhados em SF6, em que temos uma peça fixa em baixo, que é onde depois ligam os cabos ou os fusíveis, ligados aqui em baixo, um circuito principal, peça fixa, aonde vai ligar o barramento, o contacto móvel, que roda sobre este eixo, e a ligação à terra. Ligação à terra de quê? Dos cabos. Mas temos aqui outra coisa. Portanto, isto seria tudo no caso do interruptor que esteja mergulhado no SF6. Não tinha muito mais que isto. Temos aqui uma ampola de vácuo envolta num material isolante. Então, como é que isto funciona? Então, vamos lá ver. Temos o nosso interruptor fechado e vamos fazer uma ordem de abertura. Ao fazer a ordem de abertura, a corrente vai derivar e vai passar ao mesmo tempo no contacto principal e na ampola de vácuo. Até que, continuando o seu movimento, apenas fica na ampola de vácuo e reparem no basculamento desta patilha verde aqui em baixo, na posição dela relativa à ampola, que está fixa, ela está a ser movimentada pelas facas do circuito principal parte móvel. E isso vai permitir que a ampola abra e faça o corte da corrente. Nesta posição, a patilha recolheu, portanto a ampola de vácuo está fechada, o nosso contacto principal está na chamada posição de seccionamento, ou seja, nesta posição garante a distância de seccionamento, que é garantida, como é evidente, não por distância, mas pela pressão do ar puro que está ali dentro e testada em laboratório com extensões de isolamento de seccionamento fase terra e fase. E, portanto, ele está seccionado. E a seguir podemos ligá-lo à terra. Portanto, neste caso estamos a ligar os nossos cabos à terra. Portanto, uma operação de segurança. Portanto, não devemos poder intervir em nenhum cabo ou abrir nenhum compartimento sem que previamente tenha sido feita a sua ligação à terra. Independentemente disso, no caso de uma falsa manobra, provocar que toda a rede vá abaixo por um curto-circuito trifásico franco. Troco isso pela vida humana, como é evidente, ou seja, mandamos a rede abaixo, mas a pessoa que vai lá mexer tem a garantia que não vai ter nenhum acidente. Depois podemos fazer a operação inversa, portanto vamos abrir o seccionador de terra, voltamos à posição de seccionado e agora vamos fechar o nosso interruptor. E ao fechar o interruptor, reparem que o contacto móvel vai tocar na patilha da ampola de vácuo, mas na sua parte isolante. Portanto, não há nenhuma corrente a passar na ampola de vácuo. Absolutamente zero. Até que é feito o restabelecimento e o fecho do interruptor com poder de fecho, que lhe é dado porque é dado por um lado em termos de dissipação, pela pressão do ar dentro do cárter e por outro lado pela velocidade que é dada pelo mecanismo que as celas têm. Ao fim e ao cabo, aquilo que nós recriámos aqui foi os antigos equipamentos de corte no ar, que eu assisti à queda deles, digamos assim, às avarias e à saída de utilização deles, recriámo-lo aqui, introduzindo o SVI, portanto a ampola de vácuo, para permitir o seu corte. Portanto, nós já tínhamos, ao fim e ao cabo, a tecnologia de corte no ar, já tinha a tecnologia de corte, de aparelhos de corte em carga, tínhamos os seccionadores de corte em vazio e os seccionadores de corte em carga. Que eram porquê? A corte em carga era feito, para os mais velhos, era feito por sopragem, portanto havia um êmbolo que fazia uma sopragem para que o ar se dissipasse. Basicamente era isso. Nós substituímos isso, encurtámos tudo, inventámos o SVI e temos uma solução com ar puro e o corte em vácuo. Basicamente, aqui temos, em resumo, e se conhecem os SM6, veem que esteticamente e ergonomicamente é exatamente a mesma célula. A única coisa que é diferente é toda esta parte, ou seja, o interruptor e o seu mecanismo. Isolamento em ar seco, peço desculpa, e corte em vazio. Não tem qualquer gás alternativo, que na grande maioria dos casos são gases que apareceram neste momento, são extremamente recentes. Não tem estudos complexos, principalmente no que diz respeito à toxicidade. Apenas as empresas que os fabricam é que atestam
mas não há organismos independentes, como a Organização Mundial de Saúde ou outros, que atestem que realmente aqueles produtos não têm nenhum tipo de toxicidade e, portanto, estamos a correr um risco. Não estamos nós, porque não utilizamos. E também não tem nenhum tipo de subproduto tóxico proveniente do corte corrente. Portanto, o ar puro, o vácuo não produz produtos tóxicos e o que produz está dentro da ampola. São partículas metálicas, vapores metálicos. Por outro lado, aquilo que é feito num ambiente de ar puro é feito, essencialmente, é a operação de fecho, a operação de ligação à terra, portanto, é os poderes de fecho, basicamente, que também não vão injetar nenhum tipo de produto tóxico, não vão criar nenhum tipo de produto tóxico no seu ambiente. Como é evidente, não nos limitamos a criar um SVI e utilizar os mecanismos antigos. Portanto, resolvemos também inovar na parte do mecanismo. Portanto, passamos a utilizar o mecanismo Compound Drive, portanto, Compound Drive, que é uma nova geração de mecanismos para interruptores de vácuo, ou de vazio, como quiser, que são constituídos principalmente por peças moldadas de materiais de alta tecnologia, muito utilizado na astronáutica, na aviação, este tipo de materiais, na indústria aeroespacial ou aeronáutica, alguma coisa a nível da indústria automóvel. O que é que isto nos permite? Permite-nos uma alta endurance mecânica, portanto, neste momento, o nosso interruptor SM-R7 permite 10.000 operações, de acordo com aquilo que é a norma e a classe mínima é M1, que é 1000, portanto, nós fazemos 10 vezes mais operações mecânicas. Não tem o risco de corrosão, porque há muito menos peças ferrosas, portanto, é Compound Drive. Sem perda de qualquer tipo de desempenho, mesmo quando está sujeito a altas temperaturas, altos níveis de umidade, diferenças, ciclos de temperatura elevados, não tem nenhum tipo de intervenção e uma manutenção extremamente reduzida porque não tem lubrificação. Portanto, este tipo de mecanismos não necessitam de nenhum tipo de lubrificação. Por outro lado, é um design eco, porque são produtos de fácil reciclagem. Também utilizamos uma outra novidade, que é o Smart Ready, ou seja, são mecanismos que os auxiliares já não são necessários ter um expert para montar um bloco de contactos auxiliares, uma motorização, porque são sistemas plug and play. Ou seja, há um kit que é colocado no mecanismo, que é ligado a uma ficha e o sistema está motorizado. Portanto, inovamos também nesse sentido. Portanto, como nós dizemos, um pouco por graça, não vale a pena tentar encontrar um mecanismo melhor. Já o que nós temos hoje em dia já é um dos melhores mecanismos em equipamentos de média tensão, mas este, para já, não há melhor. Alguém há de conseguir chegar perto, mas para já não há melhor. Portanto, um pouco aquilo que eu falava, portanto, o mecanismo que não requer lubrificação, 10.000 manobras, e a motorização que é plug and play. Portanto, é este kit que apenas que se tem que encaixar no mecanismo e ligar uma ficha que já vem no próprio kit, com um chicotezinho, e está feita a motorização da cela. Portanto, é facílimo, pode-se trocar uma cela, eu hoje quero esta cela motorizada, amanhã não, afinal o que eu preciso é o outro lado, é trocar. Enganamos nas tensões auxiliares, não são 48, são 110, é tirar uma por outra, com tempos de intervenção extremamente reduzidos, portanto estamos a melhorar a eficiência. Para melhorar também a eficiência, e aqui começamos a entrar na parte da digitalização, temos a questão de poder sensorizar e telecomandar a cela através de dispositivos que são colocados no próprio equipamento. Mas isso já está disponível hoje, inclusive no SM6, que nós estamos a dizer que nós chamamos de SM6 Connected. Portanto, podemos comandar e ver o estado da cela à distância através de um equipamento, um dispositivo inteligente, um smartphone ou um tablet, em que conseguimos ter o nosso esquema unifilar, conseguimos ver o estado dos sensores, temperaturas, etc. E podemos, inclusivamente, também dar ordens de abertura e fecho a alguns metros de distância do quadro, melhorando, portanto, a segurança de todos nós. Por outro lado, também para melhorar a eficiência, lembrem-se que eu há pouco falei da transição fácil, isto são duas celas SM-R7,
E isto é uma célula SM6. Ou seja, eu posso acoplar a um quadro existente SM6, um cliente que decide, vou enverdar por este caminho, mas tenho um quadro instalado, por acaso a minha fábrica até está a crescer, preciso de colocar mais um transformador, preciso de colocar mais 2 transformadores, mais uma saída para outro PT, e quero enverdar por este caminho, mas não quero ter neste momento o investimento de deitar tudo para o lixo, até porque se calhar o ativo tem 4, 5, 6 anos, mas quer enverdar por este caminho. É fácil. A célula SMR7 pode-se acoplar perfeitamente a um quadro SM6 existente. Portanto, podem-me dizer, ok, não é uma instalação que seja free SF6, mas está a fazer o seu caminho. Portanto, uma transição suave, melhorando assim a eficiência da mesma transição e dando assim uma motivação extra para o fazer. Portanto, temos a mesma dimensão e barramentos que a gama SM624, são exatamente os mesmos. Portanto, como é evidente, os pontos de ligação dos cárteres são coincidentes para que se possa fazer a interligação. A manobra do interruptor aqui também, evidentemente não será a mesma manivela porque o mecanismo é diferente, mas é efetuada exatamente da mesma forma, portanto, em 3 operações. Portanto, com 2 orifícios de introdução da manobra. Portanto, exatamente igual aos equipamentos que hoje em dia estão lá ao lado, não criando com isso complexidade nas equipas de operação e de manutenção. Por outro lado, aquilo que introduzimos também para aumentar a eficiência são a monitorização do estado do ativo, do estado da célula. Portanto, nós conseguimos plantar, entre aspas, sensores que vão manter debaixo do olho o estado do R7 e melhorar a sua manutenção. Portanto, vão fazer a monitorização térmica. Tudo isto está disponível hoje em dia, inclusive nas gamas atuais, na SM6. Portanto, colocamos sensores térmicos que comunicam por Zigbee, que são colocados nos pontos quentes, essencialmente nas ligações dos cabos. Isto é standard hoje em dia no fornecimento da Schneider. Todas as células SM6 são fornecidas com estes sensores montados e que permitem ler as temperaturas nos pontos de ligação. Temos também a monitorização ambiental, extremamente importante. Ou seja, temos sensores de aviso de risco de condensação, também Zigbee, e que permitem agir rapidamente se a nossa instalação começa a apresentar risco de condensações para que possamos ir corrigir o problema. Eu, por graça, tenho muito hábito de dizer que ninguém compra uma televisão de antes dizia 4K, agora já tem que ser 8K, que é o mais moderno, e a vai pôr na varanda, não é? Em que pode apanhar chuva. Portanto, o equipamento de meia tensão é um equipamento de interior. Portanto, na minha experiência profissional, a grande percentagem de avarias que eu tenho visto, eu diria enorme, muito grande, seja da nossa marca ou de outras marcas, não tem absolutamente nada a ver com falhas do equipamento. Tem a ver com as deficientes condições de instalação, nomeadamente a deficiente edificação, ou seja, o edifício que é construído aonde se coloca a média tensão, que é relativamente negligenciado e que provoca a grande parte dos envelhecimentos precoces nos equipamentos. Por outro lado, também podemos fazer a supervisão do disjuntor, ou seja, hoje em dia, ligando com os nossos relés de proteção a multifunção, conseguimos ter dados sobre a performance do disjuntor, nomeadamente os seus tempos de abertura e de fecho, os seus quilômetros quadrados cortados que nos dão a imagem do envelhecimento dos contactos, o desempenho do mecanismo, no caso de ser um mecanismo elétrico, a motorização, se está a funcionar dentro dos parâmetros corretos, e tudo isso nos permite dizer se o disjuntor, qual é o estado do disjuntor, ou seja, qual é a percentagem de desgaste que o disjuntor tem. E quando o disjuntor chega, olha, tenho um desgaste mecânico, imaginemos uma coisa deste estilo, tenho um desgaste mecânico de 10%, mas tenho um desgaste elétrico de 80%. Portanto, quer dizer que é um disjuntor que tem sido muito solicitado para operações elétricas, sejam elas correntes nominais, ou imaginar, por exemplo, um disjuntor que é utilizado em arranque motor, seja por uma rede instável e que provoca muitos curtos-circuitos, que é uma coisa menos vulgar, como sabe. E, portanto, ou seja, o disjuntor, em termos mecânicos, está novo,
mas em termos elétricos é melhor pensar em que temos que o substituir, porque com 80% de desgaste, rapidamente vamos chegar, portanto, a um desgaste de 100% na parte de contactos elétricos e rapidamente vamos chegar a um problema grave na instalação. Claro que a isto, hoje em dia, em termos tecnológicos, podemos juntar detecções de intrusão também de Zigbee, detecções de inundação de Zigbee, e com isso criar aquilo a que nós chamamos o posto de transformação totalmente vigiado. Se lhes disser que neste momento também a nível dos transformadores, ou seja, o trial, o transformador seco, fazemos exatamente o mesmo, ou seja, conseguimos controlar o estado de envelhecimento do transformador via os ciclos de carga que ele tem, temperatura a que é sujeito, etc, etc, conseguimos ter uma instalação que está vigiada 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que nos permite ter avisos e alertas, e então se estiver ligado à cloud da Schneider, permite que a própria Schneider vos faça as alertas. Portanto, todo este sistema pode ser feito em local, o que nós chamamos o SMD, Substation Monitoring Device, perdoem-me o inglesismo, mas o dispositivo de monitorização de subestação, a tradução à letra, sinceramente, não é tão engraçado, e portanto é pontual a instalação em si. Pode ser interligada a um sistema SCADA existente, como pode ser através de remoto ao Asset Advisor, via Asset Advisor e os serviços da Schneider. De um cliente que não tenha um sistema SCADA ou que não tenha corpo técnico que saiba interpretar os dados, pode sempre fazer essa situação. Como é evidente, não se trata dos colegas, estou a falar dos nossos clientes, digamos assim, entre aspas, de projetos e de instalações. Qual é a gama? Portanto, a gama está toda orientada para a sustentabilidade e, portanto, a gama toda ela elimina o SF6. Portanto, o verde é aquilo que nós fazemos em vazio, que é o corte. O azul escuro é o ar controlado, portanto, é o que nós chamamos o ar seco, o ar puro, pressurizado, onde se faz isolamento e também o fecho, o seccionamento, e aquilo que mantém-se, no caso da SMR7, o ar ambiente, as células medidas, as ligações diretas e tudo o resto que está à volta da célula continua a ser ar ambiente e, portanto, sensível ao ambiente exterior. Como características elétricas, e não querendo amassar muito, são isentamente as SM6, portanto, até 24 kV, 25 kA, portanto, não vou aqui perder muito tempo. E, neste momento, é uma inovação que já está reconhecida a nível de várias entidades. Portanto, como eu disse há pouco, já está protegido por 59 patentes. Temos reconhecimentos em Hanover, NRTIC Awards, principalmente devido ao SVI. E, portanto, é um orgulho que nós temos neste momento pelos nossos colegas de desenvolvimento e investigação em França que desenvolveram esta excelente gama. Vamos ouvir, é assim, está em sueco, mas tem as legendas em inglês, não se assustem. Peço desculpa, eu tentei encontrar, eu tinha o vídeo com as legendas em português, no meio desta imensidão, o computador perdiu. Mas, portanto, vamos lançar e vamos ver as preocupações da EON, que foi um projeto piloto com a SMR7. Portanto, é o discurso do cliente, ao fim e ao cabo, não é? Djur och natur är mycket viktigt för mig och min familj. Och för att bevara miljön är det viktigt att teknikutvecklingen går i den riktningen. Jag heter Kim Sunneberg och är tekniskt ansvarig för nätstationer på E.ON Sverige. E.ON inspireras av att vara en hållbar leverantör till våra kunder. Vi är det största nätbolaget i Sverige, så vi vill förbättra kunders liv. E.ON har ett stort projekt att vara helt fossilfria år 2025 och att undvika SF6-gas är ett delmål i det här projektet. SF6-fria ställverket är ju en del i våra nätstationer som är en stor del i vårt distributionsnätverk för att kunna leverera vår produkt till kunder. Digitaliseringen är viktig för E.ON för att kunna ha mer kontroll i nätet. Digitaliseringen
och implementeringen av T300 ger oss en möjlighet att kontrollera och övervaka både status i nätet samt felhändelser, vilket gör att vi kan korta våra reparationstider och undvika helt och hållet eventuellt fel i framtiden. Det som gör den här apparaten till en stor innovation är just den här kombinationen av miljötänk, SF6-fritt, kompletteringsbar och att den även passar att ersätta äldre utrustningar i samma format. Fördelarna för slutkonsumenterna är att vi kan komplettera en gammal anläggning, vilket gör att det blir en mer kostnadseffektiv lösning, vilket ger fördelar för slutkunden samt nya möjligheter till att minimera driftstörningar i våra nät. Schneider Electrics nya teknologi med EcoStructure-lösning och den nya ställverkslösningarna ser vi som stora möjligheter för framtiden med komplettering och även implementering av de nya digitala systemen. Portanto, temos neste momento equipamento que é adaptável praticamente a todos os segmentos. Depende, como é evidente, todos os segmentos e todas as aplicações, todas as soluções técnicas que exigem um pós-seccionamento e pós-transformação vocacionados na rede de distribuição secundária, como nós temos por hábito de dizer, tanto em média tensão. No caso de Portugal temos 3 níveis, 10, 15 e 30 kV. Não existe ainda o SMR7 para 30 kV. É uma pergunta se calhar que vão pôr. Portanto, edifícios, como eu já tinha dito, comerciais, industriais, retalho, portanto, supermercados, etc. A nível de transportes, principalmente aeroportos, portos, setores ferroviários e de metro, centros de dados, companhias elétricas, enfim, todos os segmentos podem ser cobertos pela SMR7 neste momento. Portanto, mensagens principais: a sustentabilidade. Portanto, células alternativas sem gás, com a utilização de ar puro, o efeito de estufa zero e uma solução adequada, competitiva a nível de ruptura fusível, portanto, sem SF6. Uma melhoria da eficiência, devido às funções SMR7 serem compatíveis com as SM6 existentes, permitindo a todos terem acesso a esta tecnologia sem necessidade de grandes investimentos nos seus ativos, ou seja, de ir complementando ou substituindo os seus ativos com nova tecnologia. Uma nova tecnologia de comandos mecânicos, mais manobras e menos manutenção. O mecanismo não é a manutenção, não vou dizer que a SMR7 é manutenção zero, claro que não é, o mecanismo é manutenção zero. Agora, o resto do equipamento não, como é um equipamento de isolamento no ar, se necessitará sempre de limpeza, de reapertos, etc. Portanto, é um equipamento que é equipado com sensores térmicos, que nós chamamos os TH110 em standard, e que pode ser lido através de uma etiqueta NFC, que eu não falei disso, também não era aqui o contexto. E, por último, aquilo que nos parece também extremamente importante, um custo zero de fim de vida para a reciclagem do gás. Não temos gás para reciclar, o que nós temos é ar puro. O ar puro não necessita de reciclagem. E pode ser, temos opções que vão desde o básico, que é o que nós dissemos em termos digitais com os sensores térmicos, até aos sistemas de cloud, pode ser totalmente digital. E, portanto, temos nossos ativos completamente vigiados. E pronto, era basicamente o que eu tinha para apresentar. Creio que mais ou menos dentro da hora consegui, o que no meu caso é muito raro. Estou aberto para questões. Vou só tentar deixar de partilhar, o que não está a ser fácil, porque eu não estou muito habituado aqui a isto. Terminou, o João Damas terminou. Terminei, sim, senhor. Excelente apresentação, gostei imenso desta apresentação, rápida, cumpriu o horário, in time, certinho, sim, senhor. Ainda está antes do tempo, agora ainda falta um ligar a câmara. Hora. Como? Ligar a câmara. A minha está ligada. E a minha não está? Não está. Não está? E agora? Já está? Está? Já está. Pronto, então aí qualquer coisa. Pronto, peço desculpa.
Portanto, os meus agradecimentos, gostei imenso da explicação. Evidentemente que disse aí que para os 30 kV que ainda não há, é pena, não é? Que também temos rede de 30 kV cá no país. Eu não gosto muito dos 30 kV e tive 40 anos na EDP e tive-me em zonas de 30 kV. Gostaria mais que em vez de 30 fossem para o 20 kV que nos faz a frente a 60, 20 a Europa, a maior parte. Mas pronto, nós somos um menos pequeno, já acabamos com os 5 e com os 6 e com outras, exatamente, e, portanto temos alguns 10, ainda pouco. Não, 10 é muito. Em termos de rede subterrânea, é o maior quilómetro de cabos que a gente tem de rede em Portugal. Sim, Lisboa Casa da Grande, é a Grande Lisboa. Grande Lisboa, exato. De qualquer das formas, falou aí numa coisa que eu concordo plenamente também, e no nosso país, e portanto para os nossos colegas, e a experiência que eu tenho também, concordo com essa chamada de atenção que fez, que às vezes temos bons equipamentos nos postos de transformação, não sabemos às vezes localizá-los e temos deficientes construções civis. Eu falo nas deficientes, agora já há estes, enfim, pré-fabricados que são melhores, mas antigamente havia os outros com muitas deficiências, tínhamos bons equipamentos, mas não uma má construção civil para a umidade e para a chuva, e não só, e até PTs em subsolos que depois eram, até com esgotos, que tive muitas avarias com esgotos e sujeitos a águas, etc. Mas enfim, isso hoje está melhor, ainda bem que sim. Pronto, eu punha à consideração, portanto, dos colegas a fazerem as suas perguntas. Eu fui fazendo também a minha e agradecer aqui ao João Damas, porque também há outros colegas que aqui para trabalhar e para responder, tanto o João Damas como mais 2 colegas também da Schneider. Eu não sei se chat, só vejo aqui 2 coisas. Só convidar as pessoas. Portanto, neste momento, se as pessoas quiserem pôr alguma questão, temos ainda uns minutinhos, não é? Temos minutos e podemos estar mais tempo, também não há problema. Portanto, estejam ao dispor. Aquilo que eu souber responder. Eu queria também acrescentar ao João Damas, acrescentar aos colegas, aos membros que estão aqui a assistir a esta apresentação, que lhes será enviada o PDF desta apresentação. Correto. Que a Schneider vai nos enviar e nós reenviamos para todos vós. Façam perguntas. As pessoas têm microfone, têm a possibilidade de abrir os microfones? Julgo que sim. Ok. Miguel, está a ouvir? Tem possibilidade. Estou? Sim, mas para isso eu preciso saber quem é que quer. Tem que fazer levantar a mão. Ou então escrevem, que era o... Era o que estava dito, disse o que sim, exato. Mas agora podem levantar a mão e ligam-lhe o microfone e eles falam. Para não ser todos ao mesmo tempo. Sim. Bem, não há nenhuma questão. Não há aqui, engraçado, que funcionou bem noutras apresentações, e convosco e com outras, e foram muitas perguntas que no bate-papo e depois no fim fizemos. Ou fui muito claro naquilo que eu disse, ou então ninguém percebeu nada. Não julgo isso. Claro, foi, mas talvez ser uma coisa nova, não sei, não tenho... Ou fui muito bom ou fui muito mau. Uma das 2 coisas. Acho que foi explícito. E quem está dentro desta matéria foi só a troca praticamente do gás, do SF6 e aquela, portanto, do corte, aquela explicação do corte. Não é? Do resto, praticamente o exterior é tudo, fica muito ao lado do antigo SF6. Não é? Exatamente. Agora é SM7, não é? Já aprendi a palavra e tudo. Está bem, eu ouvi bem, já estou a pronunciar bem a palavra. Mas é fácil de perceber. AR 7 e 7, porque queremos introduzir o termo 7 para tudo o que seja a gama digital e de ar puro. Tenho uma pergunta aí. Força. Sim, senhora. Já está no chat, já li. Sim, estão disponíveis comercialmente, neste momento, várias versões. E se são mais caras, são efetivamente mais caras que a SM6. Portanto, há alguma diferença neste momento. É uma tecnologia nova, portanto, não é só o próprio cárter, o SVI, que está a mais, o cárter com uma pressão mais elevada, mas também o próprio mecanismo
que é um mecanismo que é feito de uma forma totalmente diferente. Quem conhece os mecanismos da SF6, vamos lhe chamar assim, sem desprimor, é plástico, porque são iguais à da concorrência, plástico e aço. Neste momento estamos a falar de compound drives, estamos a falar de compósitos e que são realmente, elevam o valor dos equipamentos. Dependendo das funções, o custo adicional pode ir entre os 20% e os 30% em relação a um custo do SF6. Que se nós fizermos as contas e deduzirmos o preço que vamos ter que gastar para fazer a reciclagem da SM6 no final de vida, se calhar não é mais caro. Ou seja, o custo de vida durante investimento mais o custo operacional mais o custo final de reciclagem, se calhar a diferença não é assim tão grande. Muito obrigado pela pergunta. Já agora eu acrescentei, enquanto não há outra, para relembrar só qual é o custo do interruptor em CM6, para aplicar os tais 20% ou 30% que disse. No momento, qual é o custo de uma cela dessas? Bem, rondar os 2.000 euros, um pouco para baixo. 2.000 euros, exato. Mais 30%, certo? Não, é um pouquinho para baixo, não será tanto. Não é? Depende também muito se tem motorização, se não tem. Sim, é entre 20% a 30%, não é? Exato. Muito obrigado. Estou aqui e agradeço também ao André Sá que pôs esta pergunta. Gostei que estivesse presente. É o colega André Sá, e evidente tinha que estar também, este colega, não é? Que tem um bocadinho também de Schneider. Obrigado, André Sá. Mais perguntas? Está disponível o nosso colega João Damas. Bem. Se não houver mais perguntas, vamos dar isto por fim. Agradecer mais uma vez ao João Damas a excelente apresentação que fez e obrigado. E esperemos que venham outras futuramente. Agora também vai parar isto um bocadinho, que estamos próximos do agosto e do setembro. Sim, agora vamos para férias, depois havemos ter o RMR7 para divulgar, havemos ter mais soluções digitais e, portanto, a Schneider vai ter muitas novidades nos próximos anos a este nível. E, portanto, eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que assistiram e estou disponível, os meus contactos são fáceis, contactos hoje em dia da Schneider a nível de mail, joão.damas@se.com ou via a Ordem dos Engenheiros. Podem, se quiser, fazer chegar as vossas questões, as vossas perguntas, as vossas dúvidas, as vossas necessidades. Estamos ao dispor, como sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Eu despedi-me também dos caros colegas, membros da Ordem, e em nome do Colégio também os nossos agradecimentos por estarem presentes nesta sessão. Muito obrigado. Boa tarde. Deus, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.